Olá pessoal, Rogério Queiroz aqui, seja bem-vindo a este mini curso sobre o DJI Fly, tá bem pessoal? É conteúdo este que já é considerado o maior conteúdo sobre esse tema no mundo, tá bem pessoal? E tem dado o que falar. Mas vamos em frente. Primeiro vídeo a gente vai falar sobre o aspecto geral do DJI Fly, tudo, como que ele funciona, a tela principal, menu de introdução, o que tem ali para a gente conhecer. No segundo vídeo a gente vai entrar na parte de fotografia e vídeo, saber onde estão os recursos e como fazer os ajustes de fotografia e vídeo nos nossos drones usando o DJI Fly, tá bem? No terceiro vídeo a gente já vai começar a entrar na questão do menu, entrar no menu e falar item por item daquele menu e conhecer tudo. Somente tudo, tá bem pessoal? E no último vídeo a gente vai botar o drone para voar e lá a gente vai conhecer todos os recursos automatizados que o DJI Fly pode proporcionar nos drones, desde o Mini até o Air 3, até, sei lá, os drones que tiverem aí usando o DJI Fly, tá bem pessoal? E, lógico, sempre que houverem atualizações, a gente vai fazendo vídeos complementares bem completos também dessas atualizações, dessas novidades que estão aparecendo sempre que tem uma atualização ou surge um drone novo, tá bem pessoal? Então é isso aí, vamos em frente, depois da vinheta começa esse mini curso, então bora lá! Então é isso aí pessoal, usei aqui como drone base para a gente fazer esses vídeos aqui, o Mini 3 Pro, DJI Mini 3 Pro, porque é um drone bastante completo, né? Tem os sensores, né? Tem uma câmera boa, tem recursos que tem nos demais drones, então como ele é mais completinho, e usando também aqui o DJI RC, que é esse menino aqui, ó, que vocês podem ver ali, eu consigo aqui ter uma aplicação mais completa. Tudo que a gente vê aqui praticamente vai estar no Mini 2, no Mini 3, Mini 3 Pro, vai estar no Air 2, Air 2S e também no Mavic 3. Uma boa parte. Uma coisa ou outra pode faltar, mas esses seriam casos pontuais. Qualquer dúvida vocês podem perguntar para mim, tá bem? Então vamos começar conhecendo aqui este nosso amigo aqui e vou aqui abrir para vocês aqui a tela para vocês conhecerem. Isso aí está a tela para vocês conhecerem. Deixa eu clicar fora aqui para ficar esse cara um pouco fora daqui. Vamos dar uma volta completa aqui nesse cara, começar por este canto aqui, ó. Que neste canto aqui nós temos aqui o acesso à tela inicial do DJI Fly e tem algumas coisas bacanas para conhecer lá. Depois vamos passar aqui pelo modo de voo, essa coisa aqui que são os sinótipos, onde fica aqui a sinalização do drone. Depois vamos ver aqui a bateria, o tempo de bateria, controle remoto e tudo mais, vai descer por aqui, passar para a questão das fotografias aqui embaixo. Depois vamos ver um pouquinho aqui de telemetria e por fim o que nós temos aqui. Por fim não, a gente vai fazer aqui uma expansão, tá bem? Como eu falei, serão 4 vídeos, o primeiro conhecendo o aplicativo no geral, conhecendo tudo isso que está aqui em volta de mim, depois vamos focar no menu, que é esse cara aqui, focar no menu, focar em fotografia, que é esses dois caras aqui, essas duas áreas aqui, e depois vamos voar o drone. Então serão 4 vídeos, tá bem? É isso aí, vamos em frente. Então a começar por aqui, voltando a tela para trás, vou clicar aqui na tela, a gente entra, vou desaparecer infelizmente, né? Muito bem, estamos aqui na tela principal agora, aqui nessa tela entrada de introdução do DJI Fly, que ele aparece quando o drone não está conectado, ou quando a gente entra uma segunda vez, ou quando volta para trás, como fiz há pouco, né? E embaixo do lado esquerdo temos aqui a galeria, onde a gente vai ter acesso às nossas imagens, todas que estão dentro do cartão ou na memória interna, tá vendo? Então tem muitas imagens aqui, ó. Né? Nessas imagens a gente pode baixar no Quick Transfer ou então aqui na memória do próprio DJI-RC se você tiver aqui, ou baixar no seu smartphone, tá bem? Então aqui tem o acesso ao menu. Aqui tem o SkyPixel, que é uma rede social, digamos assim, da própria DJI. Depois nós temos o perfil. Nesse perfil tem coisas interessantes a serem vistas. Mas antes de falar do perfil, eu queria falar daquele cantinho, tá vendo? O livrozinho que está aparecendo ali. E nesta mesma tela, temos aqui quando tem alguma atualização para ser feita, aparece aqui nessa tela e em outros 2 lugares que a gente vai ver, como eu já falei há pouco, né? Vamos ali em cima naquele livrozinho, tá? Tá claro que esse livrozinho aqui é um manual. Lembre-se, dentre os documentos obrigatórios, o manual é um deles. Tá? Pronto, beleza. Guia iniciantes e pronto. E arrastando a tela para cima, nós temos aqui, ó, visualizando manuais do usuário. Pronto. E clicando aqui no visualizando manuais do drone, eu cliquei sobre ele, vai aparecer os manuais que fazem parte dos documentos obrigatórios, não é isso? Então vamos voltar. Volta.
e voltamos para essa tela. Vamos entrar agora no perfil, que aqui tem umas coisas interessantes aqui, perfil. Cliquei em perfil. Aqui na tela de perfil você vai ver que tem uma divisãozinha aqui, a 1/3 à esquerda temos aqui o seu registro de voos e os 2/3 à direita tem um pequeno menu aqui que dá para a gente ver que tem algumas funções, tá? Do lado esquerdo, para a gente começar por ele, nós temos aqui duração, tudo que eu já fiz com os drones, tá? Usando o JI Fly nessa mesma conta. Então tem o número de voos que eu já fiz, quantidade de horas e etc, etc, tá? E aí embaixo tem um botão escrito mais. Se eu clicar nesse botão aqui, ó, clica nele, vai entrar no meu registro de voos, nos Fly Records, tá bem? Olha aí, tá entrando nos Fly Records. E aqui eu consigo ver todos os voos que eu fiz com o drone. Vamos esperar um pouquinho, minha rede está um pouquinho lenta. Pronto, então aqui, ó, vamos pegar esse voo aqui, por exemplo. Cliquei aqui, ó. Vai aparecer o voo aqui agora, ó. Pronto, atualizando, atualizou. Tá aí, ó, o início do voo e para onde eu levei o drone. Bacana nesse lugar, ó, tá vendo? Eu consigo estar vendo o drone está se movendo. Se eu clicar na linha de tempo aqui embaixo, eu consigo arrastar, pegar na bolinha e arrastar a bolinha para lá e para cá, ó. Arrasta para lá e para cá, então eu consigo, tipo, ver momentos que eu estou fazendo o voo aqui. O bacana é que, se a gente olhar para o lado direito aqui, nós temos alguns botões interessantes. Dentre eles está o mapa, né? Tem aqui o satélite, o mapa normal, e em cima nós temos os joysticks. Aqui é para que lado você quer que o centro da tela fique para a aeronave ou para o home point, né? E nesse cara aqui são os joysticks, olha, apareceu os joysticks embaixo. Olha lá, nesse momento estava descendo o drone, agora estou subindo, estou ajustando o drone para alguma filmagem que eu vou fazer, alguma foto que eu estava fazendo ali, ó. Andando para trás, estou ali posicionando o drone para uma fotografia. Vamos adiantar um pouquinho, ó, olha lá, vamos botar aqui, ó. Pronto, ó. Andando para frente, olha lá, joystick da direita, pitch para frente. Então tudo fica registrado, a altura que o drone está, 17 metros, a distância que ele está, 260 metros, tá vendo? Tudo aqui é a quantidade de satélites, o sinal do rádio, a bateria, tudo está registrado aqui bonitinho. Isso é muito bacana para a gente ver no futuro, se acontecer alguma coisa com o drone, a gente consegue ver aqui qual foi o erro, o que aconteceu com esse voo, entendeu? Muito massa, né? Então vamos voltar aqui, voltar de novo. E do lado direito nós temos alguns acessos bem interessantes aqui. Uma delas é gerenciamento de dispositivos. Então, entrando aqui, eu consigo ver todos os drones que eu tenho ou que eu tinha, né? Estão aqui disponíveis. E eu tenho aqui depois embaixo aqui a loja do JI, o fórum, o encontre meu drone. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? Não vai funcionar direito aqui porque eu estou dentro de uma sala, mas ele vai me mostrar no mapa onde o drone está. E eu consigo ir atrás desse drone, caso o drone tenha caído em algum ponto, pousado forçosamente em algum ponto, se ele ainda tiver com bateria suficiente, você consegue fazer a busca dele, ou pelo menos fica registrado o último lugar que o drone esteve. E embaixo tem aqui, ó, piscar e emitir alerta sonoro. Você está procurando o seu drone, você chegou perto dele, mas não está encontrando ele, porque ele pode estar dentro de uma moita, dentro de um buraco, em cima de uma árvore, e aí você aperta esse botão. Aí o drone faz esse ruído para ajudar na localização. Clica de novo, ele para, tá bem? Voltando, pois embaixo tem um ícone de configurações. Clicando nele tem algumas coisinhas simples aqui, mas o importante é que é buscar atualizações de firmware. Clicando aqui, ele vai buscar ver se tem alguma atualização para ser feita. Ó, tem uma atualização para ser feita, não vou fazer agora, até porque eu estou gravando, tá bem? E faria só se eu tivesse com tempo para fazer e nenhuma job para fazer nesse momento agora. E outras configurações que vêm de fábrica, eu não mexo muito nisso aqui, que é a questão de armazenamento, exibição na câmera, dicas de voo, etc, etc, tá bem? Tudo normal aqui. Voltando, vamos voltar de novo aqui para o menu principal. Nesse menu principal nós temos aqui no canto inferior direito 3 pequenos ícones, só informando que sim, o drone está conectado ao controle remoto, que está conectado a uma tela, um tablet, um celular, que nesse caso aqui do JRC é a própria tela que aqui está. E embaixo dele nós temos voar, não é isso? Clique em voar e vamos entrar na tela principal, o qual eu vou aparecer novamente para vocês. Tá bem? Então nós estamos aqui com a tela principal e como prometi para vocês, eu vou começar a falar cada item desse daqui. Muito bem, rapidamente, tá bom? Vamos lá. Primeiro item, esse é uma sinalização apenas para dizer que o drone está em modo normal de voo. Portanto, tem uma chavinha, nos controles remotos tem uma chavinha, no caso do Mini, no primeiro Mini, né, você faz o acesso dos modos de voo aí mesmo, mas na chavinha, se botar a chavinha para a esquerda aqui, ó,
Ele entra em cinema, aparece o modo cine, velocidade baixa, e aqui em cima aparece o modo C, aquele modo cinema. Coloco no meio, volta para o N, então é só um informativo para você olhando para a tela saber que modo está, e modo Sport aparece de novo aqui, modo Sport, e aqui no meio apareceu essa informação dizendo que ele tem modo Sport, tá bem? Só isso. Aqui nesse cara vermelho que está aqui, são um diagnóstico dos drones, tá bem? Tudo que o drone estiver aparecendo de falhas ou defeitos ou qualquer coisa, aparece exatamente aí. Eu vou clicar em cima para a gente ver o que tem nessa tela. Além do diagnóstico, que está dizendo aí, ó, a aeronave não está voando, sistema de detecção de obstáculos não está funcionando. Então, nesse momento, está dizendo que os sistemas de anticolisão não estão funcionando exatamente porque o drone está parado. Quando ligar, essa mensagem desaparece. E está aqui numa área autorizada. Onde eu moro aqui é perto do aeroporto. Então não posso ligar o drone aqui, não posso voar aqui, não tenho feito isso, tá bem? Mas aqui embaixo tem uma coisa importantíssima, galera. Muito importante. Clicar de novo aqui. Que são essas informações aqui. Muito importante. Eu sugiro que, vou até voltar aqui, que a gente crie como se fosse uma memória muscular. Ligou o drone, vai nesse lugar. Clica na área da tela para a gente saber em que altura o drone está programado para voar, a altura máxima. Segundo, temos que seguir, né, a legislação, qual é a altura máxima, vocês já sabem. Qual é a altura de RTH? Temos que sempre programar o RTH para a menor altura possível para o ambiente que você está inserido, né? E para a distância que você queira limitar o drone. Então, clicando aqui, como eu falei anteriormente, ó, aparecem as três coisas aqui, ó. Então, por exemplo, no meu drone está programado o return to home, que é o retorno à base, a 40 metros de altura, ou seja, dentro daquela altura legal. Lógico que depende do ambiente que eu estou. Se tiver muitos prédios mais altos, é bom a gente colocar um pouco mais alto que eles, 5, 10 metros mais altos que os prédios, né? E está aqui a altitude máxima, 120 metros, que são os 400 pés, e a distância máxima deixei o drone sem limite. Eu voando em veloz, enquanto eu consigo enxergá-lo, eu estou dentro da legalidade, voando normalmente, tá bem? E embaixo nós temos os cartões, cartão SD, memória interna, que aqui eu posso simplesmente formatar. Do lado direito embaixo você tem um botão de formato. Se eu clicar nele, né, de novo, clicar nele aqui, ó, ele vai perguntar, formatar sim ou não? Não vou formatar porque tem um monte de coisa importante aqui dentro. Então cancela, volta para cá, beleza, tá bom? Então basicamente esse aqui é o que temos aqui nessa tela. Então sempre que o dono aparecer algum defeito, é nela que você vê qual é o defeito e qual é a solução que você vai ter, tá bom? Agora vamos fazer muito rapidamente o que nós temos aqui em cima, tá bom? Então nós temos aqui a bateria. Então nós temos aqui, ó, a bateria nesse momento está com 54% de carga, tá? Então nós temos a faixa verde dizendo que essa é a faixa de uso, né? A faixa do drone, onde a gente consegue voar com o drone, e a amarela já seria o momento do drone voltar para casa. Então quando o verde acabar, chega no amarelo, é a hora que o drone vai voltar para casa. Nós temos aqui esse pequeno reloginho que aparece aqui o tempo de voo. Se a gente clicar nele, ó, vou clicar, vai aparecer esses três caras aqui. Eu vou fazer meio que assim, ó, assim, ó, esses três caras aqui, ó, né? Que é o tempo até retorno de home, o pouso, o tempo para o pouso forçado e o tempo total da bateria. Isso agora está tudo incerto porque o drone está parado. Na hora que o drone estiver voando, ele vai aparecer os valores exatos aqui, exatos não, mas pelo menos calculado de quanto tempo você tem bateria para cada etapa dessas aqui, tá bom? Em seguida, nós temos aqui o sinal do rádio, dizendo que está bom, lógico, o drone está aqui perto de mim. Os sensores de anticolisão, nesse momento eles estão desligados, então se está vermelho é porque os sensores de anticolisão não estão funcionando, quando eles estão brancos é porque estão funcionando. O número de satélites, incrivelmente eu estou com aqui, ó, 17 satélites aqui dentro de casa, aqui dentro do estúdio. Fantástico, né? Aqui está o menu, que a gente vai falar sobre ele no outro vídeo. Depois nós temos aqui a parte das fotografias, então toda essa parte aqui é fotografias. Aqui embaixo nós temos também a parte de fotografias. E depois nós temos aqui a parte de telemetria. Tá bem? A telemetria está bem aqui. Vamos falar delas agora. Depois vamos falar também desse menino aqui. Esse menino aqui agora, vamos falar dele aqui agora. Clicando nele, ele me aparece um pop-up. Clicando nele, deixando ele completar esse círculo verde aí, o drone vai ligar e vai subir a 1,20 m. Depende do drone, tem outras especificações, mas na grande maioria dos drones é 1,20 m. Ele vai parar ali e vai ficar quietinho. Ele é bom porque ele levanta uma altura segura rapidamente para logo fugir do vórtice de si mesmo e também da sujeira que está no chão, beleza? Bom, tirando daqui,
eu fecho o pop-up. Muito interessante, depois no voo vamos ver isso, que esse mesmo pop-up aqui, ele muda esse ícone, né, que agora está para a decolagem, ele muda para aterrissagem assim que levanta o voo. E aí a gente vai ver isso lá no voo, tá bem? Vamos aqui então falar aqui da telemetria. Aqui embaixo nós temos algumas coisas interessantes, que é distância, altura, não é isso? Vocês estão vendo aí? Distância, altura, quilômetros por hora da distância e quilômetros por hora da altura. Ou seja, no isqueiro aqui está o H, é altura, tá bem? Então ele vai mostrar em metros, aqui a altura está o drone. E em cima, a velocidade vertical dele. Se o drone estiver parado no ar, isso tende a ficar próximo de zero. O drone vai ficar estabilizado, né? Do lado direito nós temos a distância, tá? E nesse caso está com 5,2 metros por erros de GPS. O drone como se estivesse andando aqui dentro. Se a gente já viu o mapa, a gente vai ver isso. Depois, até porque está aqui dentro, tem pouco GPS, muito GPS, está perdendo, entrando sinal, é como se o drone estivesse andando. Vocês vão ver isso daqui a pouco. E em cima dele, né, bem em cima aqui, bem aqui, opa, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o quilômetros por hora é a distância vertical, olha só, horizontal do drone. O deslocamento dele, seja de lado, de frente, para trás, não importa também. Com o drone parado, estacionadinho em hover, isso tende a ficar próximo de zero, a menos que o vento arraste o drone, tá bem? Do lado esquerdo aqui, bem aqui nesse cantinho aqui, ó, nós temos um mapa, o acesso ao mapa. Vamos abrir esse cara, vou clicar sobre ele. Pronto, abriu o mapa. Vou abrir de novo o mapa agora completo. Clicar sobre ele de novo, sobre o mapa. Cliquei. Agora abriu o mapa, o bairro onde estou. E se eu ficar fazendo uma pinça aqui, ó, eu consigo aqui, ó, diminuir o mapa, ó, aumentar a distância. Olha que curioso, que eu falei que eu moro perto do aeroporto, ó. Vocês vão saber onde eu moro. Deixa eu atualizar o mapa aqui. Olha aí, ó. Então eu não posso, não é que eu não posso, eu estou na área azul e na área da rampa, daria realmente do cone, né? Daria realmente para eu levantar o voo aqui até um limite de 30 metros, porque eu estou no primeiro 1/3 do cone de decolagem dos aviões. Nesse segundo 1/3 aqui, desses 2/3 aqui na frente, eu posso levantar até 150 metros, mas enfim, não é o que nós vamos fazer aqui, nós não vamos voar aqui de jeito nenhum, tá bem? O que eu tenho nesse mapa aqui que é interessante saber? Do lado aqui, do lado direito, deixa eu voltar aqui, não vou conseguir mostrar para vocês, mas do lado direito da tela eu tenho 5 ícones, um deles é informação, eu consigo saber os aeroportos que estão em volta de mim. Tá vendo que está tudo registrado? Está tudo mostrando? Então, ó, se eu clicar, por exemplo, nesse vermelho, ó, desapareceu a pista do aeroporto, olha lá, clicar de novo. Essa zona de altitude, olha lá, que é o cone, né? O outro, zona com autorização, que é aquela parte azul, ó. A outra com advertência, que é a faixa amarela. Muito bacana, né? E depois zona de advertência, deixa eu tirar essa zona de advertência, não apareceu nada aqui para mim, deve ser de outros tipos de aeroportos, de restrição regulamentar. Deixa eu clicar nele aqui, ver se apareceu alguma coisa. Não, talvez aqui nessa área não tenha nenhuma restrição regulamentada. Deixa eu ver se tem alguma zonas aprovadas, não aparece zonas aprovadas nem nada. Então é porque aqui, onde eu moro, não tem essas zonas aprovadas, mas apareceriam cores aqui de coisas aprovadas. Vamos abrir um pouco mais aqui o menu, ver se apareceu alguma coisa. Não, não apareceu nada. Mas é isso, aqui são informações sobre no-fly zones, áreas restritas, tá bem? Então clicando nele e fecho. A borrachinha é para apagar o voo. Lembra que eu falei que o drone estava se mexendo sozinho? Vamos fazer o zoom máximo. Estou fazendo a pinça aqui. Fazer o zoom máximo aqui do drone. Ó. Ih, já cheguei no zoom máximo, não vou mais. Mas se o drone estivesse voando, ele vai deixando um rastro, uma linha azul pelo caminho que ele faz. Se você quiser apagar, porque de repente já está muito poluído, vem nessa borrachinha que ele apaga esses registros todos. Depois nós temos aqui o que você quer no centro, né? Então, clicando nele, mostra aqui. Você quer mostrar o drone no centro do mapa ou quer mostrar o RTH, né? O home point, na verdade, no centro do mapa. Então, clicando no home point, ele centraliza. Clicando em nave, ele centraliza a nave. Como está muito perto, não faz muita diferença para a gente. E embaixo está aqui o tipo de norte que você, né? Norte magnético ou não. E aqui embaixo nós temos as camadas de mapa. Deixa eu tirar isso aqui. Mapas. Nós temos mapas por satélite, que vai demorar um pouquinho para atualizar aqui para mim, não, por causa da rede que eu tenho aqui. Aqui embaixo, para aparecer as ruas e o mapa, ou então só o padrão aqui que aparece, tá bem? Show? Se eu clicar de novo na imagem que eu estou aqui embaixo, pronto, ele inverte o mapa, vem para o cantinho e eu reapareço aqui na tela maior, tá bem? No canto inferior direito desse mapinha bem aqui, ó, bem aqui, ó, deixa eu tentar ficar aqui no canto aqui, ó.
difícil aqui, hein? Aqui nesse cantinho, aqui ó, nesse cantinho aqui, ó, vocês estão vendo? Tem um íconezinho, parece um dronezinho, parece uma seta, né? Clicando nele, eu entro no horizonte artificial do drone. Então eu consigo ver se o drone... Tanto que ele está um pouquinho inclinado. Na verdade ele está aqui num suporte, ele está um pouquinho torto, só a câmera que está reta. Muito bom, né? Consigo ver se ele está inclinado nesse sentido. Para que lado está o norte, para que lado está o home point, para que lado está o controle remoto. Então dá para saber grandes informações aqui. É muito útil também. Voltando para o mapa, é aqui nesse cantinho. Então, ó, no cantinho, volto. No cantinho, volto, tá bem? E se eu não quero ver nada, no cantinho inferior esquerdo eu venho aqui, clico e ele some, fica aqui no cantinho, não atrapalhando a tela. Eu acho muito útil, pessoal, vocês conhecerem bem essa questão do mapa, porque muitas vezes acontece a gente tá voando com o drone e dá aquela perdida, caramba, para que lado está o drone? Abre o mapa, em vez de ficar procurando o drone que não doido, abre o mapa e vê onde ele está em relação a você. Aí o que você faz? Vira o mapa, né? A gente vai ver isso durante o voo, vira o drone para você e empurra que ele vem para cima de você, vai dar super certo, tá bem? Muito bem, então nós conhecemos tudo que temos aqui em volta, né? Conhecer o aplicativo, assim, bem básico mesmo, para vocês saberem onde estão as coisas. Conhecemos um pouco do menu inicial, da tela inicial do aplicativo, e agora o próximo vídeo nós vamos falar agora aqui do menu e depois vamos falar aqui da parte de fotografia no terceiro vídeo, e no quarto vídeo vamos voar. É isso aí, pessoal, bora para lá. Muito bem, pessoal, chegamos aqui no final desse primeiro módulo desse mini curso sobre o DJI Fly. Para acessar os demais, eu peço a gentileza, sejam membros do canal. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso aos demais módulos, né, os vídeos 2, 3 e 4 e aos vídeos complementares e muito mais por apenas R$ 2,99. E lógico, né, pensem também nas possibilidades, né, ou na possibilidade de fazer o curso completo de drone, completo, né, tem a versão online e a versão presencial e semipresencial. Fala comigo depois que eu lhe explico melhor, tá bem, pessoal? Então, considere isso, seja membro e vamos em frente assistir os demais módulos, tá bem, pessoal? Não percam isso. Um abraço!